Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Está começando mais um boletim, já com as informações de finalização dos negócios lá na Bolsa de Chicago. Foi um dia positivo, é verdade, altas em torno aí dos 10 pontos nos principais vencimentos no caso da soja. Um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, mas alinhado aí nesses 10 pontos de elevação. Agora, o que está faltando para o mercado? Será que a gente pode ainda ver preços buscando novos patamares de altas aí? Vamos perguntar para quem entende. Vamos lá para Cascavel, no Paraná, onde está Camilo Motter, direto da Grana Oeste. Seja bem-vindo, viu, seu Camilo? Obrigado por estar aqui com a gente. Como é que a gente explica esse dia positivo lá em Chicago hoje? E aparentemente era para ter sido um dia de altas mais significativas. É isso, seu Camilo? Exatamente, meu caro Alex. Boa tarde para você, boa tarde a quem nos ouve e nos assiste. Realmente se esperava um impacto bem maior nos preços em função da queda de qualidade das lavouras ao longo da última semana. Nós tivemos uma perda de 5 pontos percentuais no caso da soja, né? Hoje são 53% de lavouras tidas como boas e excelentes, contra 58% na semana passada, né? O mercado esperava aí 2 ou 3 pontos de queda. Era aguardar alguma queda, mas não tão acentuada dessa forma, né? Então nós estamos aí com 53% de lavouras boas e excelentes e voltamos a ficar abaixo do ano passado, que eram 57%. Agora, as lavouras estão num estágio já bastante adiantado, né? Praticamente todas as lavouras. Floração já não existe mais, não se fala mais em floração. Uhum. E quase não se fala mais em formação de vagens, que já passa dos 90%, está quase fechando também a formação de vagens, e as lavouras caminhando para a fase de maturação, enchimento de grãos e maturação. E em maturação já chega a quase 20%, são 16%, né? Daqui a pouco começa a Então, colheita, agora então, né, vai seu ser um Camilo? ritmo bastante acelerado das lavouras em maturação. E nas regiões mais ao sul, que é mais adiantado, já algumas colheitas começam a pipocar. Ainda não se tem nenhum índice divulgado, nem não houve ainda comentários de produtividade, mas no sul já as primeiras colheitas já começam a andar. Agora, seu Camilo, o que que limitou, na opinião do senhor, um avanço maior aí dessas cotações? Diante dessa situação que vai implicar na produtividade no final das contas, né? Exatamente, vai ter implicações. Só que eu acredito que pesa um pouco essa avaliação de que as lavouras já estão no estágio bastante adiantado e, portanto, não deve haver grandes perdas adicionais aqui para frente. Obviamente que para as lavouras mais sardias ainda é importante a questão climática, pelo menos até 20, 25 aí desse mês, mas umas 2 semanas pelo menos. Algumas chuvas ainda são importantes para a finalização, mas estamos no estágio bem adiantado. Esse é um ponto importante. Segundo, nós, de qualquer maneira, ou o mundo vai ter uma oferta maior, crescente. Então, nós estamos no seguinte: se eu pegar números aqui, por exemplo, a safra 21-22 teve uma produção de 360 milhões de toneladas para um consumo de 364. Ou seja, o consumo global foi 4 milhões a mais de toneladas em relação à oferta. Portanto, consumo de estoques, é o que nós vimos no ano passado. Nessa temporada que acabou agora no último dia 31, portanto, na semana passada, né? Esta temporada 22-23, ela teve uma produção já acima do consumo, 370 milhões contra 363 milhões de toneladas, ou seja, 7 milhões a mais do que o consumo. Portanto, uma produção em alta e aumento de estoques finais. Para a temporada que iniciou nesta semana passada, 1º de setembro, que é a temporada 2023-24, para essa temporada as projeções indicam 403 milhões. Pela primeira vez, o mundo vai produzir mais de 400 milhões de toneladas, ou seja, o número mais exato, 403 milhões de toneladas,
para um consumo de 384, ou seja, um acréscimo aí de quase 20 milhões de toneladas além do consumo. Produção maior e recomposição de estoques. Então, eu diria o seguinte, numa visão de que a safra americana está praticamente consolidada e olhando para a produção de Brasil, que é crescente, a Argentina, que, se tratando de clima normal, vai ser o dobro do que foi a última, o mundo está aí para jogar 20 milhões de toneladas a mais do que o consumo. Recomposição de estoques. Então, eu diria o seguinte, houve uma deterioração das lavouras bem maior do que o esperado, de fato isso aconteceu, mas estamos numa reta final e nessa altura já se diz o seguinte, as perdas já estão mais ou menos consolidadas e a produção americana, entre corte de área, que talvez a perda mais expressiva se deu pela redução de um plantio em relação às iniciativas, às previsões iniciais, e depois com um pouco de perda de produtividade por questões climáticas, mas ainda assim uma produção que deve ficar em 110, 112, talvez 113 milhões de toneladas, né? Isso vai fazer com que o mundo tenha ainda a produção muito maior do que consumo. A preocupação, a meu ver, está do lado do consumo. A gente não está tendo impactos maiores ou sobressaltos maiores no consumo. Veja que pela primeira vez se fala com mais assertividade, no último relatório de oferta e demanda, o governo americano colocou a importação chinesa em 100 milhões de toneladas, com uma certa possibilidade real de isso acontecer. Nas vezes anteriores, quando foi colocado a importação chinesa acima de 100 milhões de toneladas, foram previsões de longo prazo que jamais foram concretizadas. Se a gente voltar a 2015, 16, 17, se falava que em 2020 e 2021 a China estaria importando 110, 115 milhões de toneladas. Nessa visão de longo prazo que se teve na época, ela era uma expectativa muito promissora, porém jamais foi concretizada. Agora, o governo está propondo para esse próximo ano, ou para esse ano que já entramos, que a importação chinesa chegue aos 100 milhões de toneladas, sem cravados, inclusive, é o número que o USDA vem trabalhando. Então, veja bem, de uma expectativa de um consumo extremamente promissor, nós tivemos aí peste suína africana, pandemia que arrasou o mundo e agora uma certa redução ou desaceleração do crescimento econômico que acaba implicando numa demanda um pouco mais contida, crescente, porém mais contida, né? Mas é um problema da China ou é um problema do mundo, seu Camilo? Eu acho que aí nós vamos ter que trabalhar em todas as frentes, né? Mas principalmente a China era a grande expectativa de consumo em alta, né? Agora, a esperança também reside na questão do uso para biodiesel. Muitos países estão aumentando a produção de biodiesel e ainda a produção de oleaginosas e, sobretudo, da soja, é fundamental para ter ganhos de escala mais significativos, até pelos experimentos e pela produção que já existe, né, nessa questão da bioenergia. Esse é um campo que ainda tem muito por avançar e acho que vamos avançar. Já se fala em alguns países, Estados Unidos e Brasil, para se avançar para um B15, né, um biodiesel 15, né, 15% de mistura. Mas não é um Claro consumo... que isso vai ter uma demanda bem maior. Mas não é um consumo imediato, né, seu Camilo, que resolve esse problema de excesso de oferta agora, atual, né? Perfeito, bem lembrado. Essas são projeções pela frente, e aí também, claro, sempre vem aquela expectativa de que a produção no campo siga crescendo, né? Pois é. Agora, a semana que vem tem um relatório de oferta e demanda do governo americano referente ao mês de setembro, e há uma expectativa para alguns ajustes em termos de produção, que pode vir uma produção um pouco menor, mais em sintonia com essas novas avaliações de qualidade das lavouras no campo, mas também, por outro lado, uma menor demanda no setor das exportações, né? Porque, pelos números dos relatórios de exportação,
está ficando para trás aí quase 2 milhões de toneladas em relação ao último relatório de oferta e demanda. Então, pode haver algum ajuste aí, talvez não de toda essa dimensão, mas algum ajuste negativo nas exportações, o que pode implicar um estoque americano da última temporada, em 31 de agosto, um pouco maior, o que seria positivo do lado da menor oferta, com corte na produção, mas negativo de parte de menores exportações. Vamos monitorar isso também para ver. Mas o mercado entrou numa frieza muito grande, um conservadorismo muito grande, né? Sem maiores impactos. E notícias que se imagina que poderia ter um impacto maior, não estão tendo. Aparentemente, Os comprador fundos tranquilo, né? Oi? Aparentemente, os compradores estão mais tranquilos aí, né, seu Camilo? Exatamente. Compradores mais tranquilos, mas eu diria aquele impacto que os fundos têm, atuando fortemente na ponta compradora ou quando fatores negativos vêm a mercado na ponta vendedora, isso não está acontecendo com muita intensidade, né? E, portanto, temos um mercado muito, muito de lado, muito largadão assim, né? Seu Camilo, e aqui no Brasil, hein? Como é que o senhor está vendo a comercialização, os preços por aqui, enfim, como é que está o ânimo do produtor? De forma geral, seguem os mesmos, aquele ritmo bastante lento de negociações, uma logística que segue bastante emperrada, e aí nós temos exportações grandes de milho acontecendo. No último mês de agosto foi em torno de 9 milhões de embarques nas exportações. Para este mês de setembro, o line-up indica aí mais de 10 milhões, o que seria um recorde histórico. Aliás, eu acredito que os 9 milhões e pouco aí de agosto já foi um recorde histórico mensal. Devemos bater um novo recorde agora em setembro, com mais de 10 milhões nas exportações de milho. Então, se a gente somar aí 7, 8 milhões de soja com 9, 10 de milho, nós continuamos com os portos totalmente tomados, né? A gente sempre foca muito em soja ali no período março, abril, maio, junho, né? Se exporta 14, 15, 16 milhões. A gente pode estar batendo recorde na somatória de milho e soja agora. Portanto, o nosso setor logístico segue emperrado, né? Com armazéns lotados lá na origem, rodovias tomadas com caminhões e trens mais tomados ainda, né? E os portos com despachos relativamente comedidos, jogando as suas escalas mais alongadas para frente. Isso Então vamos seguir implica, assim, pelo jeito, até dezembro, novembro, dezembro, sem sombra de dúvida. isso implica em contenção de prêmios aí, seu Camilo? Exatamente. Olhando para o produtor aqui, contenção de prêmios, fretes mais caros e, eventualmente, uma necessidade de se desfazer de alguns lotes, mesmo não querendo vender no momento de tanta pressão. Ou, não diria de tanta pressão, mas de certa pressão. Mas, no contexto geral, a gente pode dizer depressão, porque nós temos prêmios positivos no caso da soja e do milho agora, mas não positivos como deveriam estar, né? E olhando para a safra nova, prêmios aí em torno de 100, 120 negativos já para fevereiro, março, abril, maio do ano que vem, né? E agora não estão tão negativos porque realmente, mas poderiam estar, é um momento de estarmos com prêmios positivos, exatamente, mas não estão tão positivos quanto poderiam estar. Então temos prêmios achatados, fretes bastante altos, oeste do Paraná para o Porto falando entre 10 e 11 reais, eventualmente até 12 reais, está me fazendo sinal o colega do lado aqui que acompanha fretes. É uma situação bastante inusitada para essa época do ano, né? Mas isso tem tudo a ver com esse fluxo grande de mercadorias, né? Então, o produtor, vendo tudo isso, tem adotado uma postura ainda de vender de forma bastante calma, tranquila e participando aos poucos. Em algum momento que tem alguma repicada aí, participa um pouco mais. No caso da soja, estamos vivendo aí o melhor momento, ou próximo do melhor momento, de vários meses, né? Oeste do Paraná, claro, com esses prazos alongados de 60 dias, 70 dias, com uma logística
para carregar entre 30 e 60 e um pagamento de 60 a 70 dias para frente, faixa de R$ 143, R$ 145 no oeste do Paraná, e nos portos entre R$ 154 e R$ 156, no caso do Porto de Paranaguá. Esses preços são os melhores aí em vários meses. Não há dúvida que isso tem a ver com essa melhora em Chicago, fruto da redução da safra norte-americana, pelas duas vertentes que nós já falamos, a redução diária e a redução da qualidade das lavouras. Agora, esse preço melhor aí em relação aos últimos tempos, é um sinal de que dá para avançar nas vendas ou dá para esperar mais um pouquinho, seu Camilo? Eu acho que o produtor tem adotado até uma postura adequada, né? Claro que a gente sempre pensa em safra nova, olhando lá para frente, para vendas ao longo do tempo, né? E esse ano talvez seja um momento de segurar um pouco para ver um pouco mais para frente com a evolução do clima no Brasil e na Argentina. Mas o que ele tem disponível, eu acredito que vai ter que ir vendendo meio que da mão para a boca, cumprindo necessidades e aguardar um pouquinho mais. Mas também nada indica que a gente vai ter preços acima de paridades, ou pelo menos não preços tão convidativos acima de paridade, como em alguns anos temos no pico da entre-safra. Essa certa limitação da nossa logística faz com que os embarques sejam alongados, né? A maioria das empresas estão comprando embarque em outubro, para se ter ideia, né? Setembro, raramente tem alguém tomando lotes para atender embarques nos navios. Outubro e muitos já novembro, então nós estamos alongando e avançando lá para frente. Se isso ficar combinado com uma boa evolução da safra, provavelmente não vamos ter uma arrancada de preços, como se vê em alguns anos, né? Eu diria que nós estamos muito nessa questão, olhar de visão de futuro aí para pico da entre-safra, daqui para janeiro, digamos assim, em cima da questão climática brasileira. É um ano de El Niño e, portanto, chuvas mais adequadas em todo o sul, todo o centro-sul, diríamos. As dúvidas que eu ouço meteorologistas levantarem é na porção do Mato Piba ou mais ao norte do Mato Grosso, etc. Ou seja, a porção norte do nosso cinturão produtor. Ali poderia ter o norte e nordeste são as regiões que podem ter menos chuvas, ou que tendem a ter menos chuva com o fenômeno El Niño em ação, né? Portanto, poderia haver um certo avanço para o sul, e, portanto, no Mato Piba, atingir um pouco mais o Mato Piba e até a porção norte do Mato Grosso. Essa é a visão que eu vejo de alguns meteorologistas, né? Bom, no mais, parece que o clima vai ser bastante chuvoso e até excessivamente chuvoso poderia ser em algum período em alguma dessas regiões do Centro-Sul. Bom, o americano diz que chuva representa grãos. Rain means grain, né? Ou seja, quanto mais chuva, mais grão se tem. E tem o problema maior sempre é a estiagem e não chuvas, né? Mas a chuva pode atrapalhar, como já tivemos anos e que acaba atrapalhando, mas em geral se imagina que a safra brasileira venha a contento. Mas, em se tratando de clima, meu caro Alex, é bom botar as barbas de molho sempre, né? Mas tem a Argentina voltando também para o jogo, né, seu Camilo? Uma perda significativa esse ano que possivelmente ou potencialmente será recuperado no ano que vem, né? Exatamente. Você vê que o governo americano coloca para a Argentina 48 milhões de toneladas, para o Brasil 163, para os Estados Unidos no último relatório 114, e somados os demais aí, 403 milhões de toneladas a produção mundial. É soja toda a vida, hein? Para o Brasil, tem consultorias privadas, não falando em 163, nem 165, nem 170, falando em 172 milhões de toneladas. Eita. Você veja, se esse é o ritmo que a produção brasileira vai andar e o clima realmente trabalhar, concorrer para isso, a gente pode ter números
se distanciando dos 400 rasos, aí para 410, 412 milhões. Imagina. É possível? É possível. Claro que isso vai ter mais impacto na formação dos preços. Claro que, do outro lado, também é possível você ter problemas climáticos e nós temos cortes na produção. Tudo isso tá, veremos pela frente. O fato é que hoje se trabalha com essas expectativas de aumento da produção e aumento dos estoques finais. Para o mercado ceder um pouco mais do que está aí, é que se confirme isso com o avanço da temporada, né? O primeiro impacto agora é a início e finalização da colheita norte-americana e início do plantio brasileiro. Tudo isso o mercado está colocando um prêmio climático razoável. Esses números próximos de 14 que nós estamos vendo lá em Chicago, eles são números que embutem ainda prêmios climáticos, né? Na medida que vai se conformando esses números que o USA vem prevendo, que as consultorias privadas vêm prevendo, a gente pode ter um mercado um pouco mais frágil, um pouco mais enfraquecido aí pela frente, né? Muito bem. Tudo isso pode acontecer. Mas eu diria, ainda a gente pode ter impactos positivos daqui para o final do ano, né? A gente pode ter esses impactos positivos. Por isso que eu acho que o produtor vai vendendo nessa forma, controlando, de forma moderada, controlando e observando, né? Mas eu acho importante ir liquidando daqui para o pico da entre-safra os volumes de safra velha. Não deixar nada passar para frente, não. Tem a ver com uma pergunta do Luiz, que está participando com a gente aqui pelo chat do YouTube. Aliás, pessoal do YouTube, obrigado pela audiência. O Ronaldo acabou de pintar aqui na área também, dando boa tarde para a gente. Mas a pergunta do Luiz é a seguinte, seu Camilo. O preço da soja ainda pode subir nesse ano? E, na opinião do senhor, qual seria um valor médio para a cotação aí ao longo de 2023? Meu Luiz, na minha opinião, é muita incerteza pela frente. Quem crava um preço para frente que vai subir pode até acertar, mas é um chute na minha visão. Ou da mesma forma, se cravar que vai cair. Pode cair, pode subir, né? Mas eu diria o seguinte, os fatores que nós temos que observar é que o mercado tem um prêmio climático em função ainda da safra americana no campo e das incertezas até a colheita. Ainda tem uma ponta final para ser concretizada em termos da produção, porque tem lavouras mais atrasadas, e tem toda a colheita por ser feita, né? E no Brasil também, apesar de um ano de El Niño e, portanto, um clima que se mostra mais adequado, mas as incertezas estão pela frente. Eu acredito que se deva aproveitar os momentos de repique. Eu acho que aquela ideia de preços altos, como tivemos no ano passado, é só com desastres mesmo, né? E a minha preocupação é do lado da demanda, que nem eu citei números há pouco, a demanda ela não está com aquele vigor que se via em anos anteriores, né? Tivemos vários problemas aí, citando rapidamente, peste suína africana que atingiu a China em cheio, depois a pandemia que atingiu o mundo inteiro, e agora, principalmente, as consequências da pandemia, que é um crescimento econômico mais contido. E, no decorrer disso tudo também, que eu não citei antes, mas cito agora, os países consumidores, especialmente a China, que é grande consumidora de ração, ela tem cerca da metade do plantel de suínos do mundo, né? Ela foi descobrindo muitas alternativas, como polpa de citros, de algodão, o DDG da produção de etanol do milho, enfim, da couza, né, o farelo de couza, de linhaça, enfim, muitos produtos alternativos que eram poucos usados passam a ser muito usados, né? Então, hoje a China retomou, aliás, está com produção de suínos muito maior do que esteve antes da crise da peste suína africana, lá em volta a 2017, início de 2018, né? Então, com uma produção de suínos maior um pouco do que naquela época, com consumo de farelo de soja de igual para um pouco menor até. Portanto, também são fatores que implicaram numa certa contenção da demanda, né? Bom, todos esses fatores estão vindo ao mercado. Nós temos aí, então, portanto, um prêmio climático ainda, que pode ir se esvaindo no decorrer agora da temporada. Na medida que evolui a colheita norte-americana e evolui o plantio e a safra tem bom andamento aqui na América do Sul, né?
Claro que pode ter sobressaltos. Chutar, eu não quero chutar para onde vai o mercado. Mas eu diria, vamos aproveitar os momentos que aparecem enquanto monitoramos as lavouras, a sua evolução no campo, né? E aí pode se ir atuando, né? Contendo um pouco mais vendas ou acelerando vendas, né? Muito bom. Seu Camilo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Obrigado também aí ao Luiz pela participação. Tem uma pergunta que apareceu aqui agora, estava lendo ela aqui, mas a gente já comentou sobre isso. Só rapidinho, seu Camilo, o Luiz Costa pergunta o seguinte: por que o mercado não respondeu tanto ao relatório de qualidade de lavoura que recebemos ontem? Respondeu, mas o senhor deixou bem claro no começo da entrevista aí que tem fatores aí contrários, principalmente por conta de uma diferença bastante robusta entre oferta e demanda que vem chegando por aí, né, seu Camilo? Exatamente. Exatamente. Se esperava um impacto maior, mas analisando no decorrer do dia, mercado muito comedido, até frustrando um pouco as expectativas, né? Agora, o mercado começa a analisar alguns fatores, especialmente que a safra norte-americana está meio que embutindo tudo que é para perder aí. São as últimas, talvez a semana que vem um pouquinho mais, mas são os últimos momentos para falar de perdas na safra americana. Ela vai se consolidando aí em 112, 111, 112, 113 milhões de toneladas, apesar desses cortes aí na qualidade, né? Então, vamos dizer assim, o grande volume de perdas da safra americana se deu muito mais por perda diária, né? Que eles exportaram 1 milhão e 700 mil hectares em relação às estimativas iniciais. Isso teve um impacto bastante grande, né? E depois, perda de produtividade não está sendo assim tão significativa. A safra norte-americana está chegando muito próxima daquele nível, em termos de qualidade, daquela do ano passado. Um pouquinho abaixo, pelo menos se olharmos esses números de qualidade das lavouras, né? Outro ponto é isso que você acabou de citar, que a gente também falou antes, que olhando em perspectiva, safra 2021-22, 22-23 e 23-24, que é essa que acabamos de entrar, em 1º de setembro, olhando a temporada mundial, os números indicam uma recomposição de estoques. Portanto, o impacto dessa perda da safra americana se dilui muito nessa observação em linha do tempo, aí nessas últimas 3 safras. A safra anterior, a primeira que eu citei, o consumo foi maior do que a produção, em 4 milhões de toneladas. A outra, que é essa que acabamos de ver, que é 22-23, teve já uma recomposição de 7 milhões de estoques. E esta próxima, 23-24, de 20 milhões, se confirmarem os números de produção, mesmo já incluindo um bom corte da safra norte-americana. Por tudo isso, o mercado começa a olhar essas questões. Portanto, a demanda um pouco mais contida. E daí um fator técnico que eu diria, o mercado parece que está um pouco cansado, né? E está muito largadão. Próprios fundos mais contidos, não entrando com tanto ímpeto, tanto na compra quando tem fatores positivos, como foi o caso, e nem entrando com tanto ímpeto nas vendas quando tem fatores baixistas mais claramente visíveis, né? Me parece que é um pouco isso que explica essa certa lentidão que tivemos hoje e uma certa desconexão com a realidade que se vê com a redução da safra a redução da qualidade da safra norte-americana. Isso. Muito bom. Lucas, respondido então, obrigado pela participação aí. Seu Camilo, mais uma vez, obrigado e volte sempre. Valeu, meu caro Alex. Abraço a você, abraço a todos e até a próxima. Até a próxima. Tá aí Camilo Motter, Grandon Oeste, contando pra gente um pouquinho do mercado, as expectativas para os preços, enfim, a explicação para o dia de oscilação nas cotações. Não subiu tanto quanto se esperava, mas ainda assim um encerramento positivo em torno de 10, 11 pontos nos principais vencimentos. Vamos ver como encerraram as cotações. De olho na tela, você acompanha comigo agora na sua tela. Vamos lá. Setembro, 13 dólares e 60 centes por bushel, 11 pontos mais 25 de alta. Novembro, 13,76, 11,25 de alta. Janeiro, 13,89, 10,25 de elevação. E o março fechou com 9 pontos de alta, 13,94. Vamos ver o milho também, comportamento dos preços e fechamento do mercado. Setembro encerrou com
correção positiva aí de meio pontinho a 4,71. Dezembro, 4,85, perdendo 0,25. Março de 24, 5 dólares redondinho ali, queda de 1 ponto. E o maio, 5 dólares e 800 por bushel, queda de 1 pontinho também. E para finalizar, o trigo, que fechou do lado positivo, olha aí, setembro 5 dólares e 81, alta de 8,5 pontos. Dezembro 6 dólares e 9 cents por bushel, alta de 9 pontos mais 75. Março 6 dólares e 34 cents por bushel, 9,5 de alta. E maio 6 dólares e 51 cents por bushel, 10 pontos mais 75 de elevação. São os números, portanto, já de fechamento do mercado desta quinta-feira. Amanhã, feriado, 7 de setembro, independência do Brasil. A gente vai ficando por aqui, mas temos as informações. Tem uma equipe de plantão para trazer todas as informações para vocês, o andamento dos mercados lá fora, enfim, todas as informações vocês podem procurar aqui no Notícias Agrícolas. E na sexta-feira a gente volta com a nossa programação normal, combinado? Até amanhã, então. Um bom feriado para quem vai poder ficar aí tranquilo, né? Aproveitar o feriado, e nos vemos na sexta-feira. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.